Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal o programa Opinião, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Uma quinta-feira com uma certa garoazinha, não é? Podemos chamar de chuva. Houve chuva mais forte em algumas regiões aqui da capital. No interior eu sei que choveu bastante hoje, né? Mas enfim, chuvas de agosto. Estamos começando mais um programa Opinião aqui na sua TV Pantanal. Hoje está já a postos conosco. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre saúde pública. Rapaz, tem muita coisa acontecendo na cidade de Várzea. Como eu disse ontem, em Várzea Grande tem aí, lá no pronto-socorro do município, tem, além da ala vermelha, que agora está recebendo leitos novos, tem aquelas UTIs pediátricas também, não é? Enfim, tem assuntos, tem Covid, tem vacinação. A gente vai falar já com o Gonçalo de Barros, que vai falar conosco sobre, vai nos dar um F5 aqui sobre a situação que está vivendo a saúde de Várzea Grande. Eu quero convidar aqui o Lorenberg para a conversa. Boa noite, meu caro. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que acompanha o programa Opinião, não é, também pela internet. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, tá? Obrigado pela sua audiência, esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for. Você que está acompanhando pelo www.gazetadigital.com.br e também você que acompanha pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia de sempre. Secretário Gonçalo, boa noite, muito bom recebê-lo aqui, mais uma vez, viu? E eu fico feliz quando eu ligo para o Gonçalo, só não vem se não tiver jeito mesmo, rapaz, mas se tiver uma forma, ele daqueles que de bate pronto. Isso porque sabe, porque entende que isso aqui é um espaço para prestação de contas e em respeito à nossa valorosa, significativa audiência lá em Várzea Grande, principalmente, não é? Está aqui para falarmos da saúde. Boa noite. E essa história da ala vermelha, novos leitos, como é que está sendo isso, a inauguração, enfim, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Satisfação estar voltando aqui na bancada e dizer da honra que é participar do programa e poder falar um pouco com a nossa sociedade da Várzea Grande, todo o estado de Mato Grosso. Então, ala vermelha. Então, Paulo, nós, desde o começo do ano de 2021, no meio do foco, no pico da pandemia, né, da Covid-19, entramos ali com a missão de fazer uma reestruturação na saúde pública, e o pronto-socorro era uma das áreas que o pronto-socorro muito já fez e a gente precisava implementar algumas medidas para podermos ter ali um pouco mais de condições para a nossa população, para o usuário do SUS, né? Então, e ali nós conseguimos, no começo de 2021, planejamos e construímos rapidamente, reformamos e levantamos um espaço que alugamos, um hospital que estava fechado há algum tempo, reestruturamos, levamos uma maternidade para lá e fomos ajustando com a pandemia. E aí nós dividimos o pronto-socorro na ala clínica, na ala de pediatria e na ala de trauma, para que pudéssemos ter uma organização dentro dessa demanda toda. E aí, agora, com um pouco mais de tempo, de planejamento, abrimos aí a nossa sala vermelha, que são com 18 leitos, que é um semi-intensivo, onde a emergência clínica, aqueles casos clínicos que chegam com um pouco mais de necessidade de cuidados especiais e aguardar um encaminhamento para UTI, qualquer coisa dessa maneira, a gente tem agora esses 18 leitos e que criamos do lado do boxe clínico. Ou seja, bem ágil, né? Bem ágil, tudo prático e aí novos
medidas que isso faz parte de uma reestruturação que de agora em diante um planejamento para até o final de 2023, se Deus quiser, aí sim, nós vamos estar com as 30 leitos de UTIs em uma estrutura, um projeto inovador, um projeto um pouco mais moderno. Uma ala do hospital vai se transformar com 2 pisos, com elevadores e tal, 30 leitos em cima de UTI e embaixo 10 semi-intensivo de UTI que não temos. E isso é uma reestruturação e aí sim voltar a reestruturar toda a parte do hospital para poder entregar para a população, entregar para os nossos usuários, nosso munícipe, essa condição, já que se somos um hospital de referência, Mato Praia Grande hoje, o pronto-socorro é referência na residência médica, por exemplo. Há poucos dias recebemos uma equipe de São Paulo, outra de Minas, onde foi feita a doação dos órgãos de um menino de 8 anos, que num gesto de grandeza e amor que essa família sofreu, esse menino perdeu a vida por afogamento, mas conseguiu salvar os órgãos e ela doou. Essa cirurgia foi feita dentro do nosso pronto-socorro, já estruturado, reestruturado, e foram órgãos para Minas, para São Paulo e aqui para Cuiabá. 5 crianças. E aí o prefeito pediu, e essa ala de pediatria vai ser o nome desse garoto. Ela vai ser batizada. Qual é o nome do garoto? É homenagem, Edson. Homenagem à família desse garoto, aos pais, ao gesto de amor que nós que vivemos em um mundo que a gente assiste tanto desamor, egoísmo, tanta discórdia, tanto egoísmo, um gesto espetacular e que mostrou aí um pouquinho dessa reorganização do pronto-socorro. Espetacular. Salvou aí 5 vidas, né? Exatamente, são crianças. Uma fatalidade, um afogamento, daí os pais tiveram essa iniciativa aí que acabou salvando. Isso que é importante, né? Empatia. Empatia é, além de se colocar no lugar do outro, é tentar fazer com que as pessoas fiquem melhor, não é? Ajudando de alguma forma, tentando fazer a vida... São ações como essa, gestos como esse, de um pai e de uma mãe, que mostra pra gente que a gente precisa continuar acreditando no ser humano. Nós precisamos humanidade dessa esperança de que diminua o desamor, né? E o amor, ele ressurge e passa a ser ao respeito mútuo pelo cidadão. Isso é uma esperança brutal. Assisti de perto e confesso para você que poucas vezes eu vi tanta comoção e tanta pureza de sentimentos. É a coisa mais genuína, mais pura. Aos pais do Edson, de Varja Grande, né? Varja Grande. Você não tem os nomes não, né? Queria mandar um abraço carinhoso aqui da equipe do programa Opinião. Nesse momento eu não tenho nomes, né? Mas eu vou... Qual bairro que é ali? Eles são dali do... Eles são da Costa Verde, se salvo engano. Bacana, muito bonito. Que sirva de exemplo aí, né? Para muita gente, numa situação como essa, quando não se tem mais o que fazer, há sim o que fazer. Salvar vidas, por exemplo, como fizeram os pais do pequeno Edson aí. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas é muito alegria mesmo de todos nós tê-lo mais uma vez no nosso bate-papo, na nossa conversa. Obrigado. E o amigo telespectador de Varja Grande já está ganhando e ganhando muito com a presença do senhor aqui. Secretário, eu tenho 2 ou 3 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E um deles é exatamente, eu vou trazer um trecho da fala do senhor, entre aspas, uma vez por semana estarei nestas unidades do atendimento 24 horas, no hospital e pronto-socorro e nas UPAs do IPASE e Cristo Rei. Acredito que é importante o gestor estar em loco, ter o conhecimento técnico do que ocorre administrativamente dentro das unidades, verificar as reais necessidades para poder redirecionar as políticas públicas e os investimentos necessários, além de observar os gargalos e buscar soluções. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas, secretário. Eu vou fazer as 3 juntas para o senhor ter mais tempo
para respondê-las. O senhor, ainda hoje, está fazendo esse plantão no pronto-socorro e nas UPAs do IPASE e do Cristo Rei? A segunda questão, o senhor falou em não estar nas unidades, lhes dará o senhor condições para melhor avaliar as necessidades delas. O nosso amigo telespectador, em especial de Vargem Grande, pode deduzir que a linha de comunicação entre a Secretaria de Saúde e essas unidades não está funcionando. Foi por isso que o senhor tomou essa medida, essa iniciativa? E a terceira e última, antes de tomar essa iniciativa, secretário, o senhor falava com os responsáveis pelo pronto-socorro e pelas UPAs do IPASE e do Cristo Rei, quantas vezes por semana? Professor, essa situação de visitar as unidades de saúde, principalmente a terciária e secundária, periodicamente, nós estamos fazendo desde o primeiro dia. Cheguei na Secretaria de Saúde dia 4 de janeiro de 2021. Contaminamos de Covid e dentro dessas unidades algumas vezes e a gente acompanhou de perto o sofrimento, o que a população passou e ainda passa, né? E essa situação, essa entrevista, ela foi recente, mas ela só estava regulamentando uma situação que a gente vem fazendo desde o início. Os sábados estamos dentro do pronto-socorro, e aí durante a semana visitando também as UPAs. E o sábado, um período do sábado, estou dentro do pronto-socorro, ou da sexta. Eu não gosto de fixar os dias, porque a gente tem que chegar e sentir a realidade que está acontecendo naquele momento. E se eu resolvo ir de madrugada numa UPA, eu vou, como eu já fui várias vezes, e acho que isso é apenas aquele desprendimento que tem que ter, e a gente, esse é um assunto e é uma área das mais importantes e uma responsabilidade sem tamanho. Você doa 100% daquilo que você puder. Ainda não consegue atender tudo diante da demanda que temos. Então, faço sim essas visitas, faço sim o plantão dentro do pronto-socorro. É 1 hora dentro da farmácia, é 1 hora conversando com os médicos, 1 hora conversando com as enfermeiras, com a população, principalmente com os usuários. Nós criamos no pronto-socorro uma ala de acolhimento. É simbólica, é pequena, não tem muito espaço, mas ali nós temos assistente social e psicólogo, ar-condicionado e tal, e tratamos ali os familiares. Se tem alguém lá dentro, tem um pai, uma mãe, um irmão, um parente ali fora, desesperado. A gente tem que tratar esse pessoal. Ali ele tem que receber a informação dos seus entes, tem que ser tratado com respeito e dignidade. E aí eu me insiro nessa equipe, essa questão, a simbologia do cargo, sabe? Esse estar secretário, ninguém é secretário, estar secretário. Eu sou apenas, neste momento, eu estou servidor público. E não pode ser diferente. E assim é que a gente vai tocando e aprendendo. Todos os dias a gente aprende uma situação. Todos os dias. Convivendo e aprendendo. É um desafio muito grande e uma responsabilidade maior ainda. Eu quero voltar a falar sobre a tal da ala vermelha. São, então, 18 novos leitos. 18 leitos. Os recursos são próprios? Tem emenda? Tem o quê? Tem participação dos governos? O orçamento é escasso. A situação é bem arrochada, mas a gente buscou, o prefeito, ele
E a Covid também, e o prefeito já tinha essa sensibilidade com o social. O prefeito vem, ele é neto de uma professora que foi prefeita, de um pai que militou na política. Ótimo deputado estadual. Exatamente. Dentro do berço político deles, a porta da casa da professora Sarita, até hoje não tem fechadura. Sabe? Você tem ali eu assisti isso e assisto, sabe? Então, o prefeito tem aquela identidade com o cheiro do povo. Então, isso aí faz com que a se importar com a dor do próximo e tal, isso ajudou muito. Sabe? Ajudou muito. Então, a disponibilidade de orçamento, olha, nós vamos precisar investir isso aqui. Para criar essa ala vermelha aqui, nós vamos ter que cortar isso, porque não tem dinheiro sobrando. Não tem. Vamos ter que buscar, e aí são os parceiros. Quem são os parceiros? Olha, nós temos aí vários parlamentares. Esse ano, a gente o município foi agraciado a confiança na gestão. Nós recebemos alguns apoios, como aí o senador Jaime Campos, o deputado estadual Eduardo Botelho, recebemos um apoio do deputado federal Carlos Bezerra e muitos outros, que o deputado federal Emanuelzinho, de diversos partidos, o Paulo Araújo. O Botelho ajudou muito a saúde. O Hélito não pôs dinheiro lá, não? O Hélito Fagundes colocou uma emenda, o qual nos possibilitou, juntamente com a emenda do Bezerra e principalmente do Jaime Campos, que foi o projeto que apresentamos sensibilizou toda essa bancada, que vamos construir esses 30 leitos de UTI. De UTIs ali e mais a semi-intensiva. Esse dinheiro está na conta. E nós estamos fazendo a licitação agora. E, se Deus quiser, vai ser um passo gigantesco nessa reestruturação. E, paralelamente a isso, nós temos aí o projeto quase pronto do Hospital Materno Infantil, onde nós vamos estar ligando aí ao nosso pronto-socorro para buscar construir um núcleo de saúde. 30 UTIs, são quantas UTIs? Pediátricas mesmo? Nós temos 10 UTIs pediátricas e 20 adultas. 20, são 30 ao todo. Ao todo, hoje. Hoje. Né? Hoje. Nós estamos construindo 30, vamos manter 10 de pediatria e ampliar com os outros setores, com enfermaria. Eu faço... E o negócio, quando você fala nomes assim, eu fico provocando, né? Porque... E aí, quando você esquece de alguém, aí vira um negócio. Uma vez aqui, só te falar que uma vez teve aqui não sei quem que estava aqui, dando entrevista aqui, tinha um deputado, uma deputada federal, está assistindo, não falou o nome dela, Quem que estava assim? Era lá do IFMT. O reitor da IFMT. IFMT estava aqui falando lá, eu perguntei de emendas, né? Quem tal e tal e tal. E ele falou outro. E aí ela estava assistindo, ela ligou brava e falou, não, mas eu também pus dinheiro lá, rapaz. E aí ela... E ele falou depois aqui, confirmou, né? Que ela mas realmente... eu quero, para fazer justiça, eu vou falar da saúde. Deputados estaduais, certo? Parlamentares estaduais. Eduardo Botelho, Janaína Riva, o Paulo Araújo, que esses efetivamente... Maxi colocou alguma coisa. O Botelho, ele foi o deputado estadual que disparadamente... Mais colocou dinheiro. Mais colocou dinheiro, inclusive a maternidade que temos lá. Fizemos o projeto, fui até ele, explicamos para ele, e ele colocou uma sustentação, um apoio da Assembleia via o Estado para ser possível. E isso, todos esses aí. E federal, nós temos aí o Jaime Campos, o Emanuelzinho Pinheiro, Carlos Bezerra, o Hélito Fagundes, e temos também aí, são esses os principais. E os estaduais são eles, principalmente o Eduardo Botelho, para fazer justiça. Né? Janaína, Max, Paulo Araújo. Se você lembrar de mais alguém, ao longo do programa a gente vai falando aqui também, né? Daqui a pouquinho vão ligar aí também. Porque precisa fazer justiça realmente. Eu faço questão de abrir esse espaço porque só falar mal quando tem que falar, quando tem que criticar, a gente critica. Eu tenho uma vontade de fazer, mas eu sei que é polêmico.
que estabelecer na porta da prefeitura um painel chamado Painel da Verdade, sabe? E Ótimo. ali estabelecer quais são as emendas e quais são os apoios que cada parlamentar trouxe para aquele município. Ótimo, para ser lembrado na época da campanha. Né? Ótimo, ótimo. Boa ideia, boa ideia. Tá, não precisa falar, tá lá escrito lá. Excelente ideia. Emenda número tal, para construir tal. Sabe? Beleza, boa ideia. Todo mundo É o fizer painel isso. da verdade. Tem muito que fala. Olha só, intervalo comercial. O papo tá bom aqui, a gente vai continuar conversando com o Gonçalo de Barros, que é o secretário de Saúde de Várzea Grande. Tem alguma pergunta? Se você aí de Várzea Grande tem alguma pergunta para o secretário, 99932-2529 é o número do WhatsApp para você interagir com a gente aqui, e quem manda no programa é você. Um instante só, a gente já volta. Pois bem, cá estamos de volta. Este aqui é o programa Opinião, na sua TV Pantanal, canal 22. Como vai? Vai bem? Pois é, o programa Opinião tá... O Lorenberg Alves me suporta aqui há 2 anos e 4 meses já, não é? Lorenberg, quando a gente começou o programa Opinião, há 2 anos, quase 2 anos e meio atrás, a barba do Lorenberg era preta ainda, você tem ideia, né? Aí, tanta raiva que eu passei nele, porque o cabelo vai ficando branco e a barba também. Mas enfim, a gente está aqui para isso mesmo, né? Para passar raiva um no outro, mas principalmente com tudo isso, não é? Foi muito sério levar informação. E a informação diretamente da fonte, as análises do Lorenberg, as suas, que quem manda no programa é o telespectador, como diz o próprio professor Lorenberg. O www.gazetadigital.com.br tem nesse instante algumas notícias aí, a gente sempre fala da pandemia, não é? Dados da Secretaria de Estado de Saúde, não é, mostram que um idoso de 87 anos, lá de Comodoro, que fica a 644 quilômetros ao oeste de Cuiabá, foi o único óbito decorrente da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. No mesmo período, de acordo com o painel epidemiológico, que foi atualizado pela pasta nesta quinta-feira, a taxa de ocupação das UTIs está aí num movimento de queda. Atualmente, o índice do uso das UTIs é de 48,31%. Que bom que está caindo, né? Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 829.783 contágios, dos quais, em 812.068 casos, as pessoas infectadas se recuperaram, mas 15.205 pessoas perderam a vida aí por conta da pandemia, por conta da Covid-19. Há 1.916 pessoas em isolamento domiciliar e outras 264 internadas, tanto em UTIs quanto também em leitos de enfermarias. Então, né, os dados registrados aí lá no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apontam que todos os partidos que disputam o pleito deste ano cumpriram o mínimo de 30% de candidaturas femininas, cota prevista por lei, mas isso não significa que a proporção siga a do eleitorado brasileiro, que é de maioria feminina, ou seja, 53%. Neste ano, o número de candidaturas femininas atingiu a maior proporção da série histórica das eleições nacionais. Ao menos 33,3% dos nomes inscritos nas urnas são de mulheres. Entre os partidos, 13 ultrapassaram a média entre postulantes mulheres e também homens, e 10 ficaram mais próximos do piso permitido por lei. Os dados podem ser atualizados. O Unidade Popular foi a única sigla que inscreveu mais mulheres do que homens, ou seja, 68,3% a 31,6%. O PCdoB, PSTU, PSOL,
e PV também compõem o ranking das legendas mais bem colocadas, com mais de 38% de participação feminina. PRTB, Agir, DC, Novo e PMB são os que mais têm homens proporcionalmente. Está aí, ó, no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com. Viu o .com.br, www.gazetadigital.com.br. Eu vi um dado aí que o PMB está entre os partidos que mais tem homens proporcionalmente. O PMB é partido da mulher brasileira. Tem mais homens, eu não entendi essa, não. Lorenberg, eu estava com uma dúvida aqui, rapaz. Hoje eu estava pensando aqui. O Fávaro é do PSD. Do PSD. E tem deputado estadual do PSD que está bandeado pelo lado do Mauro Mendes. Como é que é essa história aí? Vai ficar por isso mesmo? Não tem força? O partido virou um negócio, ninguém respeita mesmo, né, rapaz? E vai ficar desse jeito mesmo? Porque o Nininho é um dos que... O Gimenez, o Nininho e o Wilson Santos. E o Wilson Santos. Mas é bom fazer 2 registros aí. Veja, os deputados deveriam seguir a regra do regimento, do estatuto do partido, melhor dizendo. Mas tem um detalhe aqui que é preciso observar. O Wilson Santos não foi eleito pela legenda. O Wilson Santos não foi eleito pelo PSD. Foi eleito pelo PSDB. Em tese, uma parte do eleitor que votou no Wilson Santos votou para ele ser deputado da oposição. Em tese, porque o PSDB tinha candidato ao governo do Estado, que era o Pedro Táxi. Ora, se votou para ele ser oposição, a incoerência está exatamente quando você assume o posto de banda para o lado da situação. Portanto, aí os 3 deputados hoje do PSD deveriam cumprir o que manda o estatuto partidário. Mas no Brasil, Paulo, nunca se cumpriu o estatuto partidário, é por isso que os partidos estão cada vez mais frágeis. E desacreditados, né? E desacreditados. E é necessário, veja, o partido político ele é imprescindível ao jogo político eleitoral e à política e o processo democrático e ao Estado de Direito. Para ter mais rápido pelas ainda. regras eleitorais de agora, as vigentes, né? Que eu acho que uma reforma política já faz necessário, faz tempo para acabar com essa moagem, né? Essa anarquia aí. Mas, meu amigo Paulo, tudo que nós chamamos, que os políticos chamam de reforma política, não é reforma política. Veja, reformar politicamente, a reforma política é a reforma do Estado. É diferente. Quando você mexe com a legislação política, a legislação eleitoral, você está mexendo com um item só e o menor item da reforma política. Reforma política é mexer com toda a estrutura do Estado. Mas tudo bem que não fosse uma reforma completa, mas uma moagem que eu acho que tinha que acabar, esse negócio de... Acho que acabou agora, né? Com o fim das proporcionais, das coligações nas proporcionais. Sem dúvida. Aquela moagem de aparecer um tiririca da vida aí e levar consigo... Mas tem um outro dano ruim para o eleitor, que é a coligação para majoritária. Isso provoca até mais dano do que para proporcional. É mesmo? Exatamente. A proporcional agora tem a federação também. Tem a federação também, mas... É outra moagem que apareceu. Teria que acabar toda a coligação para majoritária. Você obriga praticamente, em tese, você obriga os partidos a apresentarem candidaturas à majoritária, para fortalecer a sua chapa para proporcional. Mas eu acho que é outra falta do que fazer, negócio de federação. Olha só, amigo, federação é isso. Imagina você encontrou uma moça, casou com essa moça, e você tem, por obrigação, 4 anos, você tem que ficar casadinho com ela. Ela pode pintar e bordar. 4 anos, né? 4 anos. Em tese é 4 anos. Tem que ficar 4 anos ali, suportando aquilo ali, nego. Então, mesma coisa tal da federação, que eu acho que é outra... Enfim, a reforma que eu estou me mencionando é colocar ordem nesse... Eu ia falar uma palavrão, mas não posso, nessa coisa toda aí, para não virar pior do que está, né? O Gonçalo é do MDB, do velho MDB, está aí, né? Só que não está mexendo com política, só mexendo com... Eu filiei no MDB em 1988, bem novo, como diz a barba preta, né? E
ali nos 20 anos, 22 anos ali. Eu filiei na época que acreditava no Ulisses Guimarães. E naquele período, quando fiz a filiação, eu era funcionário da Associação Mato Grossense do Município. E o Ulisses Guimarães, o Dante era prefeito de Cuiabá e o Bezerra governador de Mato Grosso. E o Ulisses Guimarães veio a Mato Grosso e foi feito um ato político, a questão lá da divulgação da Constituição de 88, lá na Associação de Municípios. E naquela oportunidade o Ulisses Guimarães escreveu uma carta aberta e que encontra no Google aí. E ele tem uma frase fantástica naquela carta. Ele já falava: a corrupção é o cupim da República. Sabe? Está escrito nessa carta, é carta aberta. E naquele período sabe aquela coisa que o partido que não existe mais hoje, a ideologia foi substituída por conveniência. Então, e essa é a verdadeira. Antigamente você falava, vou filiar aqui porque a ideologia política, a proposta desse partido, ela me satisfaz. Hoje não é mais assim. Hoje eu falo assim, ó, eu vou filiar, vou fazer umas contas aqui no qual que eu tenho chance aqui. E é assim. Né? Nesse aspecto, os Estados Unidos dão aula, né? Exatamente. Lá só tem republicano e democrata e pronto, não tem essa conversa de meio termo, não. Voltando aqui para a nossa entrevista, para o foco que nos fez convidar aqui o Gonçalo de Barros, secretário de Saúde de Várzea Grande. O dia D da vacinação, lá em Várzea Grande, a programação para esse dia D, como que estão as tratativas nesse sentido? Então, Paulo, a campanha nacional é a multivacinação. Todas as vacinas periódicas, elas estarão disponíveis. E o dia D é o dia D nacional. A multivacinação nós começamos uma semana antes, quando foi lançado com autorização. Ela tem a regulamentação no governo federal, através de nota técnica, que chega ao governo do estado, posterior chegar nos municípios. E começamos um pouco antes, porque tínhamos uma logística já preparada para isso. E agora é o dia D nacional, qual vamos participar, e está ali nas unidades, das 8 até as 17 horas, né? E com foco principal na paralisia infantil. Nós temos um índice nacional e aqui na nossa cidade, na Várzea Grande, Mato Grosso e nacional, 75% das crianças até 5 anos, 4 anos e 9 meses, até 5 anos, a cobertura vacinal está em 75%. O que ocorreu nesse período da pandemia, com a demonização da vacina, os ataques, aquela situação toda, a nossa cultura vacinal, que é extraordinária, ela sofreu um pouco. E também o receio de ir buscar uma vacina na unidade de saúde e ser contaminado com Covid. Então, essa campanha é para atualizar a caderneta das crianças, dos adolescentes até os 15 anos, e também restabelecer, colocar em dias todas essas vacinas de rotina. Mas o foco principal, com a paralisia infantil, que estava erradicada, está, graças a Deus, e também a Covid, que não podemos deixar de lado. Vai estar vacinando também. Já a gente fala mais sobre a Covid, a vacinação das crianças principalmente. Lorenberg. Secretário, de acordo com o site Repórter MT, do dia 5 de junho agora deste ano, a Secretaria de Saúde quer a volta, naquela oportunidade, aquela volta da obrigatoriedade das máscaras nas escolas e ônibus. E aí vem as minhas duas perguntas. A primeira delas, essa medida foi de fato adotada? E a segunda, qual a cobertura vacinal das crianças em Várzea Grande? Pronto. Professor, nesse momento, lá começo de junho, nós tivemos uma subida desproporcional da contaminação. Foi nacional, sabe? Que chegou a temer, nós chegamos a temer aquela famosa quarta onda aí que a gente ficou
bem preocupado. Mas com a graça de Deus e aí com a proteção da própria cobertura vacinal, essa contaminação, ela existe. Hoje tem uma subnotificação de contaminação muito grande. Tem muita gente aí que pegou e que ainda está pegando a Covid e nem sequer sabe, por conta da eficácia da vacina. Nós temos aí um índice da população vacinável próximo de 90% que tomou a primeira dose, sabe? A população vacinável. Essa população, mesma população vacinável, 80% compareceu para tomar a segunda dose. Esse mesmo público, aí é a preocupação. Apenas 50% compareceu para tomar a terceira dose. Então, nós temos em nosso município em torno de 25 mil habitantes que não compareceu para tomar a segunda dose. E 90 mil próximo disso que não compareceu para tomar a terceira dose. Ora, se a ciência vem recomendando que você precisa do reforço, que é a terceira dose, precisa da quarta dose, você não vai questionar o que a ciência recomenda. E se essa cobertura vacinal não tiver completa, ela pode ir abaixando e essa população fica na linha de combate da Covid. Que uma contaminação de uma cepa um pouco mais agressiva aí está exposta e são esses óbitos, esses 31% de ocupação de UTIs, vai lá checar 97% desse povo, que chegou já a 80% lá em 5 de junho, 97% não tem, ou não se vacinou, ou só tem uma dose, ou só tem a segunda dose. Então, os números estão aí, comprovam a eficácia da vacina. Por isso, disponibilizando, a obrigação do governo, federal, estadual, municipal, é disponibilizar e fazer a campanha de convencimento. E a obrigação da população é se cuidar para cuidar dos outros. O Lorenberg tinha feito 3 perguntas. Outra? A cobertura vacinal das crianças. A cobertura vacinal das crianças. 30 segundos aí, porque a gente tem que ter hora comercial. Nós temos apenas 40% das crianças. Nós temos 36 mil crianças de 5 a 11 anos. E 4.500 entre 3 e 4 anos. 3 e 4 anos está autorizado, mas ainda não começamos porque não recebemos imunizantes. E de 5 a 11 anos, apenas 40% compareceu para tomar a primeira dose. 40%. E tem vacina. E tem vacina disponível. Está aí, portanto, 40% é um índice que poderia ser maior de acordo com a expectativa do município, né? Olha só, o Opinião vai dar mais um tempo para mais um break comercial e volta já já com Gonçalo de Barros, um instante só. Ok, estamos de volta aqui, programa Opinião. É o terceiro bloco de uma entrevista muito importante que a gente está aqui trazendo, colocando à mesa a situação da saúde do município de Várzea Grande. Já falamos aqui da ala vermelha, das UTIs pediátricas, não é? Da vacinação. Eu quero abrir esse bloco falando da tal monkeypox. Paulo Coelho, que história que é essa? O que é isso? O que é esse? É a chamada doença dos macacos, a varíola dos macacos, não é? Já tivemos nessa semana aqui o adjunto de saúde lá do governo do estado falando dos até então 7 casos registrados e tudo mais, outros estariam em observação. Lá em Várzea Grande já chegou essa peste, essa está assustando muita gente aí, embora pareça ser menos letal, menos perigosa do que a Covid. A Várzea Grande é o aeroporto internacional Marechal Rondon de Várzea Grande. É a porta de entrada. E esse vírus veio de avião. Ali desembarcou a Covid e ali desembarcou o monkeypox. Nome pomposo, né? É. Mas é o seguinte, nós temos 6 casos, 3 confirmados e um foi descartado hoje e temos mais 2 em investigação. Sabe? Nós temos 3 casos confirmados. 3 confirmados. Não temos essa contaminação comunitária ainda.
que é a contaminação dentro do próprio município, né? Mas nós temos essa realidade e é uma preocupação. Eu falei menos letal, mas não é nem isso, né? É menos perigosa do que outras, mas tem que mesmo assim não há que se desprezar. O grande problema aí e a preocupação principal é que nós não sabemos com o que está lidando. Tem não poucas tem vacina, informações. Não tem, é uma situação, a vacina da varíola a priori protege, mas vai saber de onde veio. Está surgindo cada coisa no mundo que se fica sem saber. Inclusive, nós temos uma preocupação porque se a contaminação tiver for agressivo, uma coisa e tal, nisso aí, nós já estamos preparando uma logística uma UPA vai estar, uma ala separada, já está pronto, está tudo pronto, onde nós vamos fazer, que é lá do Cristo Rei, onde nós vamos fazer os atendimentos ali com infectologista, com tudo, para todos os casos suspeitos na Várzea Grande. Certo? E a UPA do IPASE passará provavelmente a partir de segunda-feira somente os casos de Covid. A gente tem que separar isso. Olha só, então já tem toda uma estrutura organizada. No momento em que nós confirmamos o primeiro caso, ou melhor, confirmamos a primeira suspeita, a gente já foi lá e olha, isso é uma realidade, já chegou aqui e nós temos que correr com isso. Bacana e antecipamos e já temos isso aí preparado para segunda-feira, vai estar separado. Sabe, monkeypox para um lado, Covid para o outro. Tá vendo como é que é importante esse negócio de tomar iniciativa assim que o burburinho surge? E não é burburinho que eu estou falando, né? Você vê que na Covid muitos gestores deixaram, né, vamos ver o que vai dar isso aí, não deve ser muita não, deve ser uma gripezinha, né? E toma iniciativa depois, deixa a coisa, né? Opa, o negócio é feio, tá feio mesmo, então vamos tomar iniciativa. Quando vê, já é, né, já muita gente já foi infectada e tudo mais. Lorenberg, por favor. Mas ainda nessa mesma toada, secretário, além da separação, qual é o outro planejamento ou plano de ação para que, pelo menos, a Secretaria de Saúde tenha um diagnóstico ou parcial, ou um pouco mais de parcial, a respeito da contaminação? O secretário adjunto da Atenção e Vigilância da Saúde, ele foi muito claro. Até agora, as referências ou os estudos que se tem, pega-se no contato com alguém que já está infectado. Ora, se é no contato, a possibilidade também muito grande de termos um número grande de infectados. Qual é a ação que a Prefeitura está pensando, que a Secretaria de Saúde do município está pensando em implantar ou adotar? Professor, importantíssima essa pergunta. Junto com essa providência que tomamos de separar os atendimentos, nós fizemos um treinamento, buscamos isso lá na Univag, fizemos um treinamento da nossa equipe, trouxemos os professores capacitados e para saber tomar conhecimento com o que estava lidando, pelo menos para poder tomar essas providências. A Vigilância de Saúde do município, e aí o Estado também está agindo, e aí quero cumprimentar aí o secretário adjunto Juliano, que é uma autoridade bastante respeitada em toda essa questão da vigilância de saúde. E aí, nessa situação, nós elaboramos o nosso plano de ação que visa conter a circulação de contaminados. Nós precisamos agir nesse sentido. O cidadão tem o direito da assistência do poder público, mas ele tem a obrigação de não circular. Sabe? Ele tem a obrigação e ele precisa ser tratado e preparado para a responsabilidade que ele tem, principalmente dentro da sua própria família. Então é um trabalho de conscientização. Nós passamos pela Covid e sofremos demais com isso. Paulo disse agora aqui que não teve essa, isso aí não é nada, vamos ver até onde que vai dar, vai passar daqui a pouco, passou. E não é assim. Nós não sabemos com o que está lidando. Agora já se fala que surgiu um vírus novo lá na China, e aí que está saindo fake news ou não, parece que não é.
é preocupante. Cada dia surge uma situação dessa. Então, a gente tem que, cada vez mais, preparar com os planos de ação. A gestão pública tem que antecipar. Ela não pode esperar acontecer. E isso se chama planejamento. Até porque o país todo tem mais de 3 mil casos, né? Sem dúvida. Aí é assustador mesmo. Terça-feira, no estado aqui, nós tínhamos 27 casos já em observação, com alguns já confirmados. Como eu disse, na Várzea Grande nós temos 3 confirmados. Sabe? 3 confirmados e 2 ainda em estudo, e hoje foi descartado um terceiro. E ali no aeroporto, tem feito um trabalho específico quanto à entrada, monitoramento das pessoas que chegam no município? A competência é federal, dentro dos aeroportos. O município não pode agir. Não pode agir nem para tentar uma parceria. Mas a Anvisa toma essa providência. Inclusive, ontem foi publicado desobrigando, sabe, o uso de máscara em voos em relação à Covid. E é uma recomendação da Anvisa. Sabe? Ou melhor, é uma decisão de governo, uma decisão que entra a ciência, que a gente só espera que não tenha a ver com a questão eleitoral. Daquela necessidade de que falar que está tudo bem para ter uma normalidade no país. Eu só espero que não seja isso. Porque se isso contribuir para que a pessoa não vá buscar a sua 3ª ou 4ª dose, é perigoso. De vacina. Tá certo. Olha só, o programa Opinião, na próxima semana, vai estar aí à luz das eleições de 2022, já vai estar, assim como o Grupo Gazeta de Comunicação, né? Nós estaremos aqui abrindo espaço para que os candidatos, os respectivos candidatos aos cargos aí de governador e senador da República, essas pessoas possam expor as suas ideias. Aqui a gente vai estar abrindo espaço, primeiramente, aos candidatos ao governo do Estado, não é? Segunda-feira já tem aqui Caroline mandou aqui, não me falou nada, mas mandou aqui, Marcos Roberto Lessa Ritella, do PTB. Isso na segunda-feira, dia 22. Aí vem a Márcia Pinheiro no dia 23 e por aí vai. Mauro Mendes no dia 24, até completar aqui todos os candidatos. Depois vem os candidatos ao Senado, então a gente já vai se dedicar, o Grupo Gazeta, cumprindo esse papel aí de levar até você essa ajuda que eu chamaria até, né, para que você possa ter informação sobre quem são os pretendentes aí, os postulantes a esses cargos importantes, tanto para o cargo de governador, como também de senador da... São 4 do governo e 7 para o Senado. 7 para o Senado. Enfim, oportunidade para que você possa ficar atento aí sobre saúde, por exemplo, o que propõe um, o que propõe outro, para depois ter mais tranquilidade ao decidir. Lorenberg, por favor. Secretário, por falar em planejamento, por planos de ação, o senhor, como está o combate ao nepotismo na Secretaria de Saúde? Falou-se, pelo menos eu tenho essa notícia, de que há uma parceria da Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Várzea Grande, com o Ministério Público. Como está essa parceria no combate ao nepotismo? Professor, essa é um tema bastante complexo e delicado, né? Mas a gente está tratando de uma forma bem transparente. Foi feito agora, elaborado um projeto de lei, está na Câmara de Vereadores para ser votado, transitando pelas comissões. Esse projeto de lei ele foi amplamente debatido com o Ministério Público, sabe? A gente está procurando colocar, normatizar aquilo que já é regulamentar, melhor dizendo, aquilo que já é previsto em lei. Né? Realmente é preocupante. A cultura política do nosso país todo, ela é complicada e nós sabemos disso.
E a extensão disso, eu não vou dizer para você, para o senhor aqui, para os senhores, que a Várzea Grande, ela não sofre desse mal nesse momento. Pode sofrer, mas pode ter certeza que está com os dias contados, se existir ainda algum caso nessa situação. E isso é uma determinação da gestão, o prefeito está focado nisso, ele tem preocupação com isso, e agora é preciso caminhar junto com os órgãos de controle. A ação dos órgãos de controle é fundamental nesse processo. Salvo os que passaram por concurso, né, secretário? Exatamente. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Estou falando a gente no caso do telespectador, no caso de nós que mexemos com veículo de comunicação, porque tem muitos que passaram via concurso público. Aí é direito, né? Aí não tem como. Aí é direito, né? Daí não é privilégio. Nós temos que combater os privilégios. Direito não se discute, ele é adquirido e aí não se confunde. Nós precisamos realmente deixar isso cada vez mais claro. Né? O secretário Gonçalo, eu estava lendo aqui, tem também um assunto muito importante nesse mês de agosto, que é a amamentação, né? Que é o incentivo aí ao aleitamento materno. Como é que está a procura? E eu queria que você usasse esse espaço também para alertar aqui e convidar as pessoas, as mulheres aí, para que quem pode fazer, quem não pode, enfim. Sim, Paulo, é uma campanha das mais importantes que você falar do leite materno, do colo, isso remete a colo de mãe. E nós temos ali a Secretaria de Assistência Social, a secretária Ana Cristina, faz um grande trabalho. Já esteve aqui, inclusive, apresentou. Sim, eu assisti, como tenho o costume de assistir vocês aqui, sabe? E o que ela tem feito, a gente fica bastante satisfeito na parceria. A questão do leite materno, você percebe-se, nós temos uma maternidade, uma coisa, e nós estamos buscando implantar dentro da maternidade a sala de amamentação e treinamentos. Isso tá acabando quase. Porque, primeiro, os partos só se falam em cesárea. Sabe? Nós estamos buscando o parto humanizado, e na maternidade nossa está acima de 50% com partos normais. Os partos, e isso nós também estamos, é cultural, e nós precisamos, a campanha é forte, a campanha é você mexeu no seio, no colo feminino, no colo, na questão do amor da mãe, o calor do leite materno, é muito importante, do mais importante. Então a campanha está em pleno desenvolvimento, fizemos já várias ações, a Secretaria de Saúde, em conjunto e coordenação da secretária Ana Cristina, que muitos têm nos deixado bastante satisfeitos nessa área, e também vendo aí que a evolução nas políticas sociais do município. Eu tenho 1 minuto e meio aqui para você falar o planejamento de metas aí, esse planejamento anual, como que está sendo feito quanto à saúde de Várzea Grande? 1 ano e meio passado, nós tivemos esse enfrentamento com a Covid, que demorou um pouco a gente poder startar tudo aquilo que a gente tinha planejado e tem ainda no radar. Nós temos aí o Hospital Materno Infantil, um projeto que está se concluindo, posterior aí às UTIs que vão ser licitadas ainda, se Deus quiser, ainda dentro desse mês. A gente vai conseguir lançar a licitação e também criar ali, e é um projeto inovador, nós pensamos saúde, a primária, secundária e terciária. Você reforçar a primária para poder desafogar a secundária e, consequentemente, a terciária. A terciária que está ali, os hospitais ali, o nosso pronto-socorro, a maternidade, a secundária são as UPAs, o nosso centro de especialidade e também a primária, que envolve todas as nossas unidades de saúde. Então, nós temos, principalmente, trazer
para busca dentro das unidades básicas de saúde, nos bairros, onde nós vamos estruturar nas policlínicas algumas, melhorar a questão, a assistência odontológica, o pré-natal. Nós pretendemos colocar os consultórios de pré-natal nas 5 policlínicas ligados à maternidade. Isso é um avanço que a gente pretende, até o começo do ano já está funcionando. Opa, tomara que se realize, que vai ajudar bastante nossa saúde aí de Várzea Grande. Obrigado, Gonçalo. O tempo não dá mais para falarmos aqui, mas esse espaço continua após para me informar. Eu que agradeço aqui, um abraço a toda a população do estado do Mato Grosso, em especial a nossa querida Várzea Grande. Querida Vadiu. Exato. E, professor, é um prazer enorme estar aqui com você. Nuremberg, até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã com Isandir Rezende, ao vivo às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.